A história começou com vários homens em uniformes brancos lavrando o solo. Alguém gritou para trazer a água. Em seguida colocaram a palha. Vários homens estavam alinhados carregando baldes de água, enquanto um homem à beira de um pequeno penhasco os chamava de escravos e ordenava que andassem mais rápido. Um goblin escreveu um tronco que um homem estava carregando. Na cabeça desse homem, ele não pôde deixar de notar os chicotes implacáveis rasgando seus ombros e o sangue e o suor por todo o seu corpo. Ele reclamou que a longa vida de escravidão é insuportavelmente dura. O homem mais forte do mundo conquistou o título de campeão aos 27 anos de idade e manteve a posição de melhor lutador do mundo nos últimos 2 anos. Naquela época, o árbitro anunciou que a toalha havia sido jogada e o vencedor tinha um recorde invicto de 23 vitórias e 0 derrotas. Esse homem é o campeão dos pesos pesados da maior liga de MMA do mundo. O homem que até mesmo completou a última luta de defesa antes de sua aposentadoria sem uma única derrota, o atleta Choi Hyun-suk, da República da Coreia do Sul, saiu vitorioso. E esse Choi Hyun-suk é o personagem principal desta história. Assim que se aposentou, ele recebeu a visita do nosso bom e velho amigo, Truck-kun. E, é claro, vocês sabem o que aconteceu depois. Ele morreu ao ser atropelado por um caminhão. Ele trabalhou tanto para isso que a única coisa que sabia fazer na vida era lutar. Ele é até um perdedor solteiro e virgem. 30 minutos depois, ele ainda está sendo dramático, mas sua mentalidade está começando a mudar. Ele está pensando que agora que está morto, ele não terá que treinar e não haverá mais lutas de defesa. E ele viu o lado positivo de não ter família e amigos, então ninguém ficará triste com sua morte. Ele se deu conta disso. Enquanto ele estava no plano astral, um braço apareceu. Ela é um anjo lindo e pediu desculpas a Hyun-suk por ter se atrasado, chamando-o de herói da classe SSS. Ela se apresentou como Rachel. Ela é uma caçadora de cabeças que procura pessoas cujas vidas terminaram na Terra. Hyun-suk ficou confuso e corou ao vê-la, especialmente na área do peito. Ele ficou vermelho quando Rachel agarrou sua mão. Hyun-suk pediu ao anjo que explicasse em detalhes. Rachel lhe deu 2 opções. Uma é aceitar a morte sem mais nem menos e esperar pela reencarnação dele em sua próxima vida como um velho solteirão miserável. E a outra é ressuscitar imediatamente como um herói, destinado a salvar o mundo que está esperando por ele. A maneira como Rachel mostrou a ele essa escolha é tentadora, porque Hyun-suk está cercado por várias mulheres lindas. Hyun-suk respondeu que precisa de mais tempo para pensar, já que isso aconteceu de repente, e a explicação também não parece ser boa. Rachel o pressionou sutilmente perguntando se ele estava disposto a deixar passar a oportunidade de sua vida. Ela lhe disse que, se ele a ouvisse, ganharia riqueza, honra e belas mulheres, e até mesmo privilégios especiais. Mas Hyun-suk já havia perdido o foco. Ele ponderou a opção, já que teria que lutar se tornasse um herói. Ele mal havia se aposentado. E Rachel estava basicamente dizendo que ele teria que lutar novamente, morrer e reencarnar pacificamente parece ser um caminho mais agradável para ele. Quando Rachel percebeu que parecia que ele não estava entendendo, ela chamou a atenção dele de forma exagerada e decidiu explicar corretamente. Ela lhe disse que, se ele se tornar um herói no outro mundo, o chefe da aldeia correrá até ele de pés descalços e lhe servirá comida assim que ela começar. E que Hyun-suk será visto com carinho e resolverá facilmente a missão que ele lhe der. Então, nesse momento, o chefe da aldeia dirá ao herói que sua filha é conhecida como a mulher mais bonita da aldeia. Portanto, ele está oferecendo sua filha a ele. Hyun-suk manteve uma cara de pôquer. Rachel notou que ele ainda não reagiu a isso, o que a deixou preocupada com o bônus de caça à cabeça e decidiu usar o plano B. Rachel diz que não tem mais nada a oferecer a ele, e que ele poderia simplesmente aceitar o fim de sua vida como um velho solteiro. E então, ela deixa escapar um pensamento assustador, que não há garantia de que ele reencarnará como uma pessoa em sua próxima vida. E essa afirmação fez com que o MC pensasse melhor. Quando ela estava prestes a sair, ele agarrou sua perna e disse que faria isso. Ela se fingiu de tímida e disse a ele que não tinha ouvido aquilo. Nosso garoto até apertou mais o punho. Hyun-suk gritou que faria isso, tornando-se um herói.
E claro, isso fez Rachel sorrir. Em seguida, ela sugeriu que o fizesse imediatamente, mas Hyun-suk não tinha a menor ideia do que ela estava dizendo. Um círculo mágico apareceu embaixo dele, e ele perguntou se realmente faria isso imediatamente. Rachel lhe disse que não havia mais nada a esperar. Hyun-suk protestou contra o fato de ter sido enviado para lá sem nenhuma preparação. Mas Rachel insistiu que o belo outro mundo já estava esperando por ele. Ela desejou a ele uma aventura incrível. Ela reclamou de como ele dificulta as coisas quando está indo para lá. Ela atendeu e informou que o futuro herói, de número 137.421, Hyun-suk, acabara de concluir sua transmigração. Enquanto isso, Hyun-suk perdeu a consciência até ouvir alguém lhe dizer para abrir os olhos. Ele se perguntou se era o chefe da aldeia de que o anjo havia falado, e pensou que o desenvolvimento era óbvio desde o início. Inesperadamente, ele levou um soco no estômago para acordar. Ele ficou irritado e reagiu com agressividade, perguntando se essa pessoa desejava morrer. Mas ele parou imediatamente. Não se parece com uma pessoa, pois está usando uma caveira de javali com chifres na cabeça. Essa criatura estava furiosa por ele estar dormindo no dormitório dos escravos. Hyun-suk estava confuso se esse era o chefe da aldeia que tinha a filha mais bonita, pois essa criatura parecia um monstro que ele certamente deveria matar. Hyun-suk timidamente se apresentou como um herói e a criatura ficou confusa. A criatura se aproximou dele e perguntou se os heróis são estúpidos hoje em dia. Hyun-suk começou a pensar que algo poderia ter dado errado, mas preferiu acreditar que um belo anjo faria isso com ele. Ele se perguntou se aquela cabeça de vaca era a missão, tentou se acalmar e descobrir, pensou na próxima coisa que deveria fazer como coreano, e isso é agir. A criatura lhe perguntou o que ele havia acabado de dizer. Nosso MC chutou o monstro enquanto dizia para ele morrer. Ele estava orgulhoso por seu chute ter entrado. Mas a criatura agarrou seu pé e perguntou se Hyun-suk tinha acabado de se chamar de herói. A criatura disse que já estava cansada dessa bobagem e se perguntou de onde esses bastardos continuavam aparecendo. Hyun-suk não conseguia mover seus pés. A criatura cerrou o punho e disse que ele voltaria a si assim que dormisse bem. E essa criatura provocou Hyun-suk, chamando-o de herói autoproclamado. Na prisão subterrânea, alguém bateu na porta e gritou para abrir a porta, pedindo outra rodada de luta com a cabeça de vaca. A porta se abriu. Um goblin irritado apareceu e perguntou quem diabos estava grasnando por ali. Hyun-suk foi pego de surpresa ao ver uma espada de verdade. O goblin lhe disse que se ele gritasse novamente, ele o ferveria em uma sopa inteira. O goblin lhe disse que o estava observando. Então era melhor ele se cuidar. Hyun-suk fez uma saudação e respondeu que entendia. Quando o goblin foi embora, Hyun-suk começou a reclamar sobre essa besteira de outro mundo, perguntando-se onde tudo deu errado. Ele agora está preocupado com o fato de que, se isso continuar, ele morrerá virgem pela segunda vez. Alguém o chamou de uma pequena janela. A pessoa do outro lado perguntou se ele era um recém-chegado. Hyun-suk perguntou quem era essa pessoa. O homem respondeu que ele era seu sênior que estava prestes a se tornar um herói. O homem contou que eles estavam na fortaleza do exército do rei demônio que escraviza os humanos. Hyun-suk espiou pela janela e ficou surpreso ao ver um coreano. Ele o chamou de Son-bi e perguntou por que eles haviam caído naquele lugar desde o início. O homem gostou do respeito que Hyun-suk estava demonstrando e o provocou se ele realmente queria saber. Em seguida, ele gritou alto perguntando se os autoproclamados heróis ainda estavam vivos e acrescentou que o verdadeiro herói que veio salvá-los estava lá. Muitas pessoas responderam que eles são os heróis. Essa sala estava cheia de caras do Isekai-D que tiveram um começo infeliz. Hyun-suk ficou intrigado com a pergunta. O que é isso? O homem simplesmente respondeu que foi o que ele viu. As 100 heróis que caíram na fortaleza do exército do rei demônio. Ele explicou que a cabeça de vaca vermelha que Hyun-suk estava procurando é o chefe do lugar, Ridran, e que o guarda prisioneiro que ele viu antes se chama Jark, que é famoso por sua crueldade. Por isso, o homem alertou Hyun-suk para ter cuidado. O homem acrescentou que a razão pela qual todos acabaram daquele jeito foi por causa daquele demônio perverso chamado Rachel, e a confusão ficou evidente no rosto de Hyun-suk. O homem murmurou que só se aquele maldito demônio não os tivesse mandado para o lugar errado.
Hyun-suk ficou histérico e perguntou o que isso significava, se não era para eles começarem naquele lugar. O homem respondeu que tinha certeza disso, pois os heróis que foram capturados em outros lugares lhe contaram. De acordo com eles, há outra área de início apenas para heróis, e a maioria dos heróis começa em cidades ou vilarejos rurais. Ele explicou que os heróis normalmente vivem sem nenhum poder, mas nenhum deles começa sua jornada bem no meio do exército do Rei Demônio como eles. Hyun-suk finalmente percebeu que a razão pela qual ele estava naquele lugar infernal não era outra senão o maldito anjo. Ele se lembrou do rosto do anjo. Poucos dias depois, vimos o 2º esquadrão de escravos do 3º batalhão do exército do Rei Demônio. Os humanos eram forçados a trabalhar enquanto os goblins observavam. Os humanos tinham que cantar: "Vamos esmagar os humanos, vamos devorar os humanos." O corpo de Hyun-suk tremia ao carregar a pesada tora com um goblin sentado em cima dela. Mais tarde, o goblin tocou o sino sinalizando o fim do trabalho daquele dia. O goblin os aconselhou a voltar. Hyun-suk estava novamente trancado em sua cela. Ele comentou como a prisão é realmente melhor. Lembrou-se de que o anjo havia lhe contado sobre os privilégios especiais dos heróis. Ele pensou em um slogan popular nessa situação, que é janela de status, e ela apareceu. Ela mostrava seu status. Nosso garoto descobriu um pouco sobre sua força e habilidades, e também murmurou algumas informações. O homem ouviu e ficou surpreso com o fato de Hyun-suk já ter resistência 1. Hyun-suk respondeu: "Sim", e compartilhou que sua força é 28. O homem havia se lembrado do passado de Hyun-suk como campeão, mas não esperava que ele fosse diferente. Era incrível que Hyun-suk tivesse mais de 30 atributos, mesmo estando no nível 1. Hyun-suk não pensou muito sobre isso, dizendo que ele era um escravo de qualquer maneira. O homem tinha certeza de que, se fosse Hyun-suk, ele definitivamente conseguiria escapar e se tornar um herói de verdade. Mas Hyun-suk não acreditou nele. Ele fingiu estar dormindo, porque Hyun-suk está pensando em como está preso no nível 1, e isso pode não ser útil para que ele consiga fugir. Já era tarde da noite. Quando o homem finalmente estava dormindo, Hyun-suk se levantou e verificou sua janela de status. Ele verificou que havia 2 lugares que pareciam promissores no momento: mana que concede força sobre-humana e o ponto de herói desconhecido. Hyun-suk sabia que aqueles heróis falsos não sabiam sobre o ponto de herói e que ninguém jamais obteve pontos em primeiro lugar. Ele viu uma luz familiar. O anjo apareceu de repente, exibindo suas tetas, e o cumprimentou por um longo tempo, sem ver. Essa cadela até fez um pouco de beicinho e provocou o nosso apresentador para saber se deveria lhe dar as informações necessárias. E isso é tudo sobre Hero Points. Ela o informou que os Hero Points são recursos importantes para facilitar a vida do herói. Ela continuou a explicar até que Hyun-suk pegou a pequena Rachel em suas mãos. Ele parecia furioso e disse a ela que não se importava com os pontos de herói ou o que quer que fosse. Naquele momento, o que importava para ele era dar uma boa surra nela. Um pouco mais tarde, Rachel estava amarrada e pendurada como uma isca em uma vara de pescar. Ela se desculpou e explicou que nunca teria adivinhado que seus círculos mágicos estavam quebrados porque ela derramou um pouco de café quando fazia o lanche, e durante esse tempo, a magia de isolamento acústico foi ativada. Em seguida, Hyun-suk perguntou se ela recebeu a punição de se tornar a gerente dele. Ela respondeu que seu papel é ser a fada pessoal dele, ficar ao seu lado e ajudá-lo até que ele derrote o Rei Demônio. Hyun-suk admitiu que não se importa mais com o negócio de heróis e ela perguntou o que ele queria dizer. Hyun-suk disse a ela que não pretende derrotar o Rei Demônio. De qualquer forma, ele poderia viver uma vida normal lá. Rachel concordou que há muitos heróis em potencial que decidem viver assim. Mas ele tem um potencial de nível SSS. Hyun-suk ressaltou que isso não significa que ele é obrigado a fazer qualquer coisa. Ele admitiu que nunca sentiu que essa era sua missão em primeiro lugar. Rachel tenta argumentar, mas Hyun-suk afirma que não quer viver lutando como em sua vida passada. Rachel ficou surpresa, pois isso a fez se perguntar se ele sempre foi assim, pois ela o via como um idiota que não sabia nada além de lutar e de mulheres. Depois, isso a fez se preocupar com seu bem-estar. Quando recebeu a ordem, ela reclamou por ser uma fada pessoal, pois achava que não era justo que alguém como ela passasse por isso
e além disso, foi-lhe dito para ficar com Hyun-suk até que ele matasse o Rei Demônio. Mas ela foi informada de que a decisão é definitiva. A fada pessoal é uma subordinada do guerreiro designado. Ela deve cooperar ativamente e passar por sucessos e fracassos com o guerreiro designado. Ela foi incentivada a ir e foi enviada para a fortaleza dos demônios onde Hyun-suk está. Disseram-lhe que não voltasse até que tivesse concluído sua tarefa. Ela gritou bem alto para protestar, pois não gostava de ser jogada no mundo imundo dos humanos. E sem mais nem menos, ela foi teletransportada. De volta ao tempo presente, Hyun-suk presumiu que uma fada pessoal tem de obedecer a cada palavra de seu guerreiro, e com isso, pediu a ela que contribuísse com seu plano de fuga. E ela concordou. Houve um barulho vindo da porta, então Hyun-suk imediatamente a agarrou. Os goblins estavam acordando os prisioneiros. Rachel protestou, dizendo que podia usar sua furtividade por conta própria. Hyun-suk notou que, apesar de a chamada ter terminado, o Jark ainda estava em sua porta, e o Jark lhe disse que Hadrin o havia chamado. No escritório de Hadrin, Hadrin contou o que ouviu. Hyun-suk está trabalhando duro ultimamente. Hyun-suk ficou pasmo enquanto o Jark sentava confortavelmente em seus ombros. Hyun-suk não conseguia acreditar que o bastardo fedorento de um goblin o havia elogiado. Hadrin admitiu que, a princípio, achava que Hyun-suk era apenas um humano maluco, mas na verdade era bom vê-lo trabalhando duro. Foi por isso que Hadrin lhe ofereceu a posição de escravo-chefe. Hyun-suk não tinha ideia do que Hadrin estava falando. Redrin esclareceu que estava sugerindo isso porque o ritmo de trabalho estava muito mais lento ultimamente. Mas Rachel queria ter certeza de que Hyun-suk recusaria imediatamente. Ela continuou a importuná-lo e gritou que um herói não deveria se rebaixar aos oficiais do exército do Rei Demônio. Jark e Hadrin ouviram o som e perguntaram o que era. Hyun-suk gritou para que deixassem isso com ele e que ele faria os humanos trabalharem. Depois ele se curvou exageradamente e bateu a cabeça na mesa só para desviar a atenção deles. Hadrin ficou satisfeito. Ele admitiu que, ao contrário da primeira impressão que tivera dele, havia passado a gostar dele e disse a Hyun-suk que se saísse bem e que lhe escreveria uma carta de admissão especial para o exército do Rei Demônio. Ele foi dispensado e, no fundo, queria chorar ao ver seu plano de fuga ir por água abaixo. Alguns dias depois, os humanos estavam cantando enquanto trabalhavam. Hyun-suk estava agindo de forma presunçosa enquanto repreendia alguém por ser lento. Ele disse: "Até a minha avó pode correr mais rápido do que isso." Com esse tipo de cara, ele claramente é adequado para fazer parte do exército do Rei Demônio. A janela do sistema exibiu que, como ele lidera pessoas há muito tempo, sua habilidade oculta chamada carisma aumentou. Hyun-suk exclamou que ser o escravo-chefe é o melhor. Os homens que o observavam achavam que ele finalmente tinha perdido a cabeça e fofocavam sobre ele. Rachel, por outro lado, o repreendeu. Já que eles estariam em apuros se isso continuasse, ele a calou e disse para ela confiar no processo. Ele até disse que um pardal como ela não consegue entender as intenções de uma fênix como ele. Quando um homem se ajoelhou, Hyun-suk o repreendeu. Com isso, Hyun-suk foi notificado pela janela do sistema de que a favorabilidade de Redrun em relação a ele havia aumentado, e agora ele está a alguns passos de alcançar um objetivo. Hyun-suk fez uma saudação e agradeceu ao Redrun. Rachel gritou com ele, lembrando-o de como ele queria se aventurar e fugir. Hyun-suk coça a cabeça e explica que está apenas fazendo o que o sistema lhe disse para fazer, pois, pelo que ele sabe, seguir um sistema faz parte do dever de um herói. Rachel argumenta que aumentar a favorabilidade do oficial do exército do Rei Demônio em relação a ele é inacreditável. Ela insiste que não existe um pedido de herói como esse. Hyun-suk responde que ele está dizendo a verdade e pergunta se ela quer que ele leia em voz alta. Hyun-suk leu: "Você que se encontrou dentro da fortaleza do exército do Rei Demônio por causa do erro de alguns idiotas." Rachel argumenta que a forma de falar é estranha. O sistema é um tipo de programa que só usa linguagem neutra. Hyun-suk insiste que essa é a verdade e que talvez o sistema de um herói de nível SSS seja um pouco diferente. Ontem à noite, Rachel fez um escândalo e perguntou como ele podia aceitar a oferta com tanta alegria.
Hyun-suk a apertou e lhe disse que não era ele o louco, mas ela. Do nada, apareceu uma janela do sistema endereçada a Hyun-suk, que se viu dentro da fortaleza do exército do Rei Demônio por causa de um erro de algum idiota. Ele poderia se sentir tão injustiçado quanto alguém que descobre que o papel higiênico do banheiro acabou. Mas Hyun-suk se sentiu encorajado por ter recebido uma chance. Ele precisa ganhar o favor do oficial do exército do Rei Demônio, Ridran. Um verdadeiro herói deve aprender a usar seu inimigo, então, basicamente, o objetivo é ganhar o favor de Ridran e ganhar 100 pontos de herói. Hyun-suk ficou surpreso na época. Hyun-suk voltou ao trabalho e pediu aos escravos que começassem a cantar a música principal do terceiro exército do Rei Demônio. Rachel percebeu que somente os superiores têm o poder de alterar o conteúdo da missão, o que a fez se perguntar por que eles fariam isso por Hyun-suk. Jark então chamou Hyun-suk. Jark o instruiu a segui-lo, pois a Ridran havia chamado Hyun-suk no escritório do Ridran. Ele informou a Hyun-suk que a produtividade dos escravos havia aumentado drasticamente. Hyun-suk respondeu que não era nada. Depois bateu no Ridran dizendo que era porque ele tinha feito escolhas sábias. Ridran estremeceu. Ele parecia tão satisfeito que a janela do sistema apareceu informando que Hyun-suk havia atingido sua meta de favorabilidade e que a missão do herói havia sido concluída. Ele recebeu 100 pontos e a loja de heróis iniciantes foi desbloqueada com seus primeiros pontos. Tanto Hyun-suk quanto Rachel ficaram surpresos com o fato de isso ter funcionado muito bem. Está funcionando bem e a missão de favorabilidade foi concluída. Então Hyun-suk decidiu passar para a próxima parte do plano. Ele perguntou se poderia começar a treinar os escravos. Ridran perguntou sobre isso. Hyun-suk o fez pintar um quadro de um grupo de escravos trabalhadores se movendo em uníssono, escravos que são especialistas em disciplina fazendo o trabalho de 3 sem um traço de preguiça. Ele acrescentou que, com esses escravos, a construção da fortaleza pode ser feita em uma semana. Ridran argumentou que os humanos são fisicamente muito fracos para trabalhar e treinar ao mesmo tempo, mas Hyun-suk continuou dizendo que o comandante cantaria louvores a Ridran. Sem pensar duas vezes, Ridran permitiu. De volta à sua cela. Rachel estava tão dramática dizendo que seu herói havia enlouquecido por ter se rebaixado ao exército do Rei Demônio e agora estava até treinando os escravos. Hyun-suk ficou irritado com ela por ser tão barulhenta. Ele disse a ela que tinha um plano. Rachel perguntou se ele estava fazendo-a de boba novamente. Hyun-suk tem um ótimo retorno. Ele perguntou se ela achava que ele era ela. Hyun-suk revelou que está planejando usar os escravos para iniciar uma rebelião. Ele explicou que a fortaleza tem 3.000 escravos humanos e que o número de soldados do exército do Rei Demônio é de apenas 500. Além disso, há uma base da aliança humana não muito longe da fortaleza. No caos da rebelião, eles podem pedir o apoio da aliança humana. Depois de ouvir isso, Rachel olhou para ele com olhos brilhantes e disse que ele não era burro, afinal. Depois disso, Hyun-suk verificou a recompensa da missão. Rachel perguntou se ele realmente ganhou pontos de herói e se toda a missão não era uma mentira. Hyun-suk respondeu que era o que ele estava dizendo a ela e também compartilhou que agora existe até uma coisa chamada Loja de Heróis. Ele decidiu dar uma olhada e desejou que o item fosse algo bom. Nosso mestre de cerimônias tinha grandes esperanças, já que o que quer que saia dali é sua salvação. Ele está animado por finalmente ter uma habilidade de herói. A janela de status mostrou a ele habilidades como Hold Your Breath, classificação F, que o ajudará a segurar melhor a respiração, e Shit Holding, que permite que ele segure melhor a merda. E as demais são cozinhar, limpar e lavar roupa. Ele está confuso e furioso com as habilidades que um herói precisa ter, mas Rachel riu e explicou que é porque a loja está no nível 1. Ela o informou que, se ele acumular mais pontos e aumentar o nível da loja, com certeza encontrará algo útil. Hyun-suk deixou transparecer sua raiva contra Rachel e a mandou calar a boca, chamando-a de fada vigarista. No dia seguinte, os escravos fizeram uma saudação ao Rei Demônio. Hyun-suk ordenou que todos cantassem a música do terceiro corpo de exército, deu o sinal e eles começaram. A música dizia assim: Nós, o grande exército do Rei Demônio, vamos derrotar os humanos, vamos comer os humanos.
esqueçam todo o sofrimento quando os pegarem. Nada sob o céu é maior do que a afeição do rei demônio. Reed Run os observava e se sentia feliz por ter permitido que Hyun-suk treinasse os escravos. A porta de seu quarto se abriu. Jark tem algo urgente para relatar a ele. Ele relatou que o exército humano está avançando em seu caminho. Além disso, a 8ª divisão que os confrontou já caiu em sua armadilha e recuou. Se a 8ª divisão tivesse sido derrotada, seria apenas uma questão de tempo até que aqueles bastardos humanos chegassem. Ele não gostou do fato de que eles teriam que desistir da fortaleza quando ela estivesse quase terminando de ser construída daquela forma. Jark disse a Reed Run que não havia mais tempo e que ele deveria evacuar imediatamente, mas Reed Run respondeu: "Espere um momento." Ele afirmou que, desde os tempos antigos, disse que a guerra é uma batalha de suprimentos militares. Ele explicou que a primeira regra da guerra é nunca perder um oficial de suprimentos competente e, com isso, disse a Jark para ir em frente e que ele cuidaria de Hyun-suk e o seguiria mais tarde. Enquanto isso, Hyun-suk repreendeu os escravos perguntando se eles iriam correr sob seu comando. Ele ouviu algum barulho e pensou que o treinamento de combate seria cancelado novamente por causa da vigilância de Reed Run. Hyun-suk verificou a janela de status enquanto Reed Run aparecia na varanda atrás dele. Hyun-suk pensou em como suas habilidades aumentaram um pouco, mas não é o suficiente para iniciar um golpe. Ele disse aleatoriamente que estava procurando um evento repentino que pudesse ajudar a aumentar suas habilidades. Mas antes que pudesse terminar, Reed Run pousou ao seu lado. Reed Run bateu em seu ombro e o chamou, o que surpreendeu Hyun-suk. Reed Run estava com pressa e disse a Hyun-suk que eles não tinham tempo e que ele tinha que ir com ele imediatamente. Hyun-suk estava confuso e perguntou por quê e onde. De repente, o comandante do exército humano anunciou o ataque e a vitória estava ao alcance deles. Os humanos, com suas lanças, avançaram e acertaram vários goblins. Então viram o pesadelo vermelho, Reed Run. O comandante ordenou que os soldados recuassem e deixassem os cavaleiros enfrentarem o inimigo, mas eles continuaram avançando. Ele pensou em tirar vantagem da situação. Pensou nessa chance de apunhalar o comandante do Rei Demônio pelas costas e voltar para a sociedade humana. Um humano avançou gritando para que o pesadelo vermelho morresse, mas Reed Run agarrou facilmente a cabeça do homem. Hyun-suk ficou atordoado. Reed Run usou sua arte de combate, o 7º movimento. Em seguida, ele esmagou o rosto do homem no chão. Em seguida, lançou uma onda de destruição explosiva, um ataque AOE, que destruiu o chão e jogou os soldados humanos no ar. Reed Run então perguntou a Hyun-suk se ele estava bem. Hyun-suk o cumprimentou, respondeu que sim e informou que iria embora. Acho que isso lembrou ao nosso MC que ele ainda está com um dos mais fortes do exército do Rei Demônio. A área estava agitada desde que os humanos haviam tomado conta dela. Os soldados ergueram 2 bandeiras no centro e orientaram os cidadãos do Reino Marriott e do Império Drasan a se organizarem. O soldado perguntou ao companheiro de prisão de Hyun-suk se eles eram guerreiros, e ele respondeu que sim. Os guerreiros são conduzidos a um caminho diferente, pois são tratados de forma diferente dos prisioneiros normais. Alguém apareceu e agradeceu a presença dos guerreiros. Era Olivan Grimier, um homem de meia-idade com cabelos e barba ruivos, duque do Império Drazen e comandante das forças aliadas. Um soldado se aproximou de Olivan e lhe disse que a evacuação havia sido concluída, e ele elogiou o soldado. O soldado também o informou que eles recrutaram aqueles que se dizem guerreiros, e com isso, Olivan ordenou que começassem. Todos os soldados foram ordenados a se posicionar. Em seguida, foi dada a ordem de aniquilar todos os guerreiros à frente deles. Enquanto isso, uma carruagem atravessava a floresta. Hyun-suk estava mal-humorado enquanto se despedia de sua aventura, de sua sonhada segunda vida. Ele olhou para o Redrun, que estava sentado à sua frente, e pensou em como o Redrun explodiu todas as cabeças daqueles que estavam vindo atrás deles para que não fossem mais perseguidos. Rachel tentou animá-lo dizendo que os momentos de crise são oportunidades. Ela o aconselhou a ir ao quartel-general e entender adequadamente a situação do exército do Rei Demônio, mas Hyun-suk respondeu que ela deveria se calar. Redrun falou de repente. Ele admitiu que tinha acabado de dormir e perguntou a Hyun-suk se ele havia dito algo. Hyun-suk respondeu, não.
e explicou que estava apenas murmurando para si mesmo que era uma honra poder ir com o Redrun. O Redrun ficou emocionado e expressou o quanto Hyun-suk se sente feliz com isso. Ele informou a Hyun-suk que eles estão quase chegando ao QG do terceiro núcleo, então ele deve ficar ansioso. Redrun disse que, quando chegarem, ele alistará Hyun-suk oficialmente no exército do Rei Demônio. Hyun-suk ficou pálido, mas não teve escolha a não ser dizer que é uma honra, pois Rachel também está em pânico. No QG, um guarda anunciou que Redrun havia retornado e que eles deveriam abrir o portão. Redrun disse a Hyun-suk para segui-lo, pois ele o levaria imediatamente até o comandante. Redrun disse que era uma honra absoluta conhecer o comandante rapidamente, apesar de seus sinais não verbais dizerem o contrário. Redrun o lembrou de tomar cuidado com sua conduta na frente do comandante, a menos que ele queira morrer. Hyun-suk se lembrou de um ditado que dizia que desde que mantivesse sua inteligência, ele poderia sobreviver até mesmo na toca de um tigre. Na porta do comandante, Redrun se anunciou. Disseram-lhe para entrar. Hyun-suk ouviu a voz de uma mulher e se perguntou se o comandante era um humano. A comandante usava sapatos de salto alto. Ela é uma mulher sexy, recostada em sua cadeira, tem orelhas longas e unhas como garras, e seus olhos estão cobertos, enquanto a mandíbula e o pescoço têm uma cor diferente. Ela deu as boas-vindas ao Redrun, notou que ele ganhou ainda mais músculos. Essa mulher se chama Emis, comandante do terceiro corpo do exército do Rei Demônio. Redrun respondeu que a beleza dela ficou ainda mais impressionante. Hyun-suk corou porque não conseguia acreditar que uma beleza como aquela fosse uma comandante. Emis agradeceu a Redrun por suas palavras gentis. Hyun-suk entrou em pânico internamente e pensou no que deveria fazer, se também deveria elogiar a beleza dela. Redrun disse que era uma pena não ter conseguido proteger a fortaleza. Emis respondeu que isso se deve ao comandante da 8ª Divisão e que a culpa não é do Redrun. Emis acrescentou que ela já deveria ter feito um saco com a pele dele. Nesse momento, Hyun-suk não consegue respirar. Emis acrescentou que o comandante da 8ª Divisão voltou vivo como um perdedor. Hyun-suk sentiu uma pressão imensa e, em um nível totalmente diferente dos que ele conheceu, ele cerrou o punho enquanto escondia o quanto estava tremendo. Ela deixou de lado esse assunto e perguntou sobre o humano que ele havia trazido. Ele disse que era Hyun-suk, aquele que ele havia relatado antes, e depois disse que o havia trazido para se alistar no exército demoníaco oficial. Emis se aproximou e comentou que ele é bonito. Disse que está ansiosa para ver como ele se sairá, já que é um talento que está sendo escolhido pela Redrun. Hyun-suk ficou nervoso, mas conseguiu responder que fará o melhor que puder. Emis comentou que, com o corpo de Hyun-suk, ele não duraria muito tempo no exército demoníaco. Ela perguntou a Redrun se ele concordava. Ele disse que sim e acrescentou que Hyun-suk seria devorado por outros. Redrun afirmou que a entrada de humanos em um exército de demônios não tem precedentes. Ele pediu permissão para treiná-lo pessoalmente, mas Emis imediatamente respondeu que não. Ela lhe disse que ele não poderia perder seu tempo com um humano. Algo chocante aconteceu no corpo de Emis. Ela se transformou e sua cabeça ficou parecida com uma flor, mas com dentes e língua. Hyun-suk ficou de queixo caído, vendo-a enfiar o braço dentro da boca. Por fim, o rosto de Emis voltou ao normal, enquanto ela segurava uma criatura canina preta nos braços, dizendo a Hyun-suk que ele seria designado como seu cuidador. A criatura parecia feroz. Emis o apresentou como bobo e Emis o achou muito fofo. No fundo, Hyun-suk se perguntou que animal de estimação era esse. Ele se perguntou se Emis sabia que não era um demônio bastardo do inferno. Além disso, na minha língua, bobo significa estúpido. Por isso me fez rir. Redrun comenta como sente um poder imenso nele. Mesmo sendo ainda um bebê, Emis fica feliz que Redrun tenha entendido. Hyun-suk, por outro lado, parece duvidoso. Emis notou Hyun-suk e perguntou qual era a reação dele e o intimidou, perguntando também se ele não havia gostado. Hyun-suk respondeu imediatamente que é uma honra tirar o bobo como humano. Emis ficou feliz ao ouvir isso e empurrou o bobo para ele. Ela o avisou que o bobo está crescendo e que ele não deveria se esquecer de alimentá-lo, pois o bobo fica irritado quando está com fome. Ela também disse que designar um novo cuidador é muito trabalhoso agora,
pois o Bobo está comendo todos eles. Na casa do Bobo, Rachel estava falando muito alto porque ficou surpresa ao ver que havia uma nova missão de herói. Hyun-suk a calou porque ela poderia acordar Bobo. A janela do sistema exibiu a missão do herói. Ele tem a tarefa de sobreviver, conquistando a afeição de Bobo e desejando um futuro melhor. Essa missão dá 200 pontos de herói. Hyun-suk não conseguia acreditar que agora teria de ganhar o afeto do animal de estimação de um comandante. A porta se abriu. Um goblin bateu na porta e Hyun-suk imediatamente cumprimentou esse goblin. Na cabeça de Hyun-suk, no entanto, ter um goblin como cuidador parece que ele está sendo tratado como um lanche. Ele perguntou sobre seus superiores e o goblin informou que ele não tinha nenhum, pois todos estavam mortos. Hyun-suk perguntou se isso era tudo e o goblin respondeu que sim. O goblin estava prestes a ordenar que ele se mexesse, mas uma sombra apareceu sobre o goblin. Era Bobo. E ele parecia ameaçador enquanto lambia a cabeça do goblin. O goblin ficou apavorado e imediatamente se escondeu e agarrou a perna de Hyun-suk. Ele não esperava que Bobo acordasse, então imediatamente ofereceu Hyun-suk como sua comida. Hyun-suk ficou furioso e perguntou o que o goblin estava fazendo, mas ele apenas o mandou calar a boca, pois sabia que um deles estava prestes a morrer. Hyun-suk jogou o goblin na direção de Bobo e disse ao goblin que era ele quem estava morrendo. Hyun-suk ofereceu o lanche ao Bobo e ele ficou satisfeito. Ele o comeu. Hyun-suk e Rachel observaram Bobo saborear sua refeição. Rachel estava histérica, pois estava sendo perseguida por Bobo. Ela pediu ajuda, mas Hyun-suk apenas respondeu que eles não deveriam fugir por muito tempo, pois o Bobo ficaria com fome novamente. Hyun-suk percebeu algo. Há um item disponível, um osso extra grande, que pode atrair o tipo de monstro candidato, encanta os monstros candidatos e pode ser comprado com 30 pontos de herói. Hyun-suk chamou Bobo. Em seguida mostrou o osso para ele. Ele jogou o osso e os olhos de Bobo se arregalaram. Bobo conseguiu pegá-lo. Rachel estava exausta de tanto voar e desejou que ele o tivesse encontrado antes. Hyun-suk se gabava de que seu cérebro não perdia pequenos detalhes e esperava que a missão fosse fácil. Mas para sua surpresa, Bobo o atacou. Ele só pegou a bainha de sua camisa. Mas foi aí que ele percebeu que um osso não era suficiente. E que Bobo precisa de carne fresca? Rachel perguntou a Hyun-suk se ele estava pensando em levar Bobo para fora. Hyun-suk pensou sobre isso e foi pressionado a pensar rápido se não quisesse ser comido. O Bobo começou a mostrar suas presas. Hyun-suk pensou em uma palavra mágica que pode acalmar um cão bravo e gritou "Walk!", andar. O Bobo selvagem mudou imediatamente e agora parecia satisfeito. Bobo foi imediatamente abraçar Hyun-suk enquanto abanava o rabo. Agora eles estão do lado de fora e Hyun-suk está procurando a cozinha, mas não sabe para onde ela fica, pois Bobo está enérgico e Hyun-suk está tendo dificuldade em controlá-lo. Rachel olhou em volta, mas não conseguiu sentir o cheiro de comida. Ela viu um goblin e sugeriu perguntar a ele. Hyun-suk se aproxima do goblin que ficou confuso ao ver o humano ali. Bobo se transformou em seu ser feroz novamente. O goblin estava apavorado. Hyun-suk explicou que era a hora de Bobo andar. O goblin perguntou por que um humano estava com Bobo. Bobo lambeu o rosto do goblin. Hyun-suk disse a Bobo que ele não podia comê-lo. Hyun-suk explicou que ele era um humano. Hyun-suk explicou que estava cuidando do Bobo e perguntou onde ficava a cozinha. O goblin respondeu que a cozinha ficava à sua esquerda e depois saiu correndo. Hyun-suk e Rachel ficaram atônitos. Quando recuperaram os sentidos, começaram a rir. Eles riram do fato de o goblin estar tão assustado que se questionou se ele realmente fazia parte do exército de demônios. Depois de uma boa risada, Hyun-suk estava pronto para encontrar carne na cozinha. Rachel confirmou com Hyun-suk se ele concordava com ela que não cuidaria de um cachorro para sempre. Hyun-suk perguntou o que ela estava dizendo, já que era óbvio que Hyun-suk ainda tinha um sonho que queria realizar. Ele olhou para o local onde Bobo costumava estar, mas ele não estava mais lá. Hyun-suk ficou pálido. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha feito besteira. Ele gritou: "Onde diabos está aquele cachorro?" Nosso apresentador chorou ao saber que o cachorro era um desastre, mesmo que ele tivesse desviado o olhar por uma fração de segundo. Rachel olhou ao redor. Então, Rachel apontou para uma área e Bobo apareceu. Hyun-suk ficou aliviado e disse a Bobo o quanto estava preocupado. Bobo voltou feliz, mas não sem sangue escorrendo de sua boca e com o estômago cheio. De repente,
Eles ouviram gritos dizendo que o comandante Regis estava morto. Alguém perguntou quem havia feito isso e eles juraram vingança. Hyun-suk ficou congelado. Rachel apontou que Bobo era o culpado. Os goblins apareceram e eles começaram a fugir. Rachel perguntou se eles iriam morrer, mas Hyun-suk disse a ela para calar a boca e correr em vez de ficar tagarelando. Eles chegaram a um beco sem saída. Os goblins haviam encurralado o humano que assassinou seu comandante. Um goblin anunciou que seguraria o braço do humano como se fosse uma asa de galinha. Outro goblin respondeu que desejava que o comandante ainda não tivesse sido totalmente digerido, pois queria saber qual seria o gosto do comandante. O outro goblin sugeriu que rasgassem o cachorro e o humano e que dividissem as partes. Hyun-suk tentou se concentrar e aumentar seu espírito. Então ele gritou: "Como você se atreve?" Nosso garoto já estava em menor número. Ele precisava improvisar imediatamente. Ele perguntou se eles sabiam quem era o corajoso e então levantou o Bobo. O goblin ficou confuso porque todos pensaram que era apenas um monstro. Quando eles disseram isso, a raiva de Hyun-suk aumentou e os repreendeu. Ele os informou que esse cão fofo, mas mortal, não é outro senão o Bobo. Os goblins se lembraram de que ele era o animal de estimação do comandante Remis, mas negaram. Pensaram que era apenas um truque de um humano, mas alguns também estavam preocupados que Hyun-suk pudesse estar dizendo a verdade. Hyun-suk perguntou como eles não conseguiam dizer quem era Bobo. Era uma pena. O goblin estava confuso com as ações desse humano. Hyun-suk disse a Bobo para ativar seu modo animal e ele obedeceu. Bobo era como um animal selvagem feroz que estava babando ao ver a comida à sua frente. Hyun-suk disse ao goblin que ele era de fato o Bobo. Depois disse ao Bobo para morder o goblin, que rugiu e pulou no goblin. Bobo mordeu o goblin e o sangue se espalhou. Hyun-suk observou e comentou como um cão sem focinho é sangrento. Hyun-suk perguntou se havia mais alguém em dúvida sobre o Bobo. Os goblins se desculparam e explicaram que não sabiam que era o Bobo. A janela do sistema apareceu e informou a Hyun-suk que, com o carisma excessivo com que ele subjugou muitos demônios, seu atributo oculto, o carisma, aumentou. Hyun-suk ficou feliz em receber o crédito por isso. Alguém apareceu atrás de Hyun-suk e disse que estava se perguntando por que havia tanto barulho lá fora. Era o Remuse. Ela percebeu que o motivo era que um novato bonito estava fazendo coisas interessantes lá fora, e Hyun-suk ficou pálido. É o escritório de Remuse. Remus estava se divertindo com o fato de Hyun-suk ter usado seu nome e Bobo para sobreviver. Hyun-suk se curvou e admitiu que havia cometido um pecado grave. Remus ficou confuso porque ela estava fazendo um elogio. Ela disse que Hyun-suk é um humano. Afinal, já que ele é inteligente, ao contrário dos idiotas com quem ela está, e que ele também tem coragem. Hyun-suk hesitou em responder, obrigado. Remus explicou que o exército de demônios tende a resolver tudo pela força, o que causa muitos problemas. Hyun-suk perguntou sobre que tipo de problemas e ela respondeu que ele logo descobriria. Ela lhe perguntou novamente se ele pensava em se tornar um executivo. Hyun-suk ficou perplexo, já que ele não tem muita confiança em suas habilidades. Mas Remus respondeu que não pode permitir que ele continue usando o nome dela e de Bobo. Ela o informou que o exército de demônios tem uma batalha decisiva que permite que ele tome o posto do oponente. Ela disse a ele que o faria por um mês, mas depois disso, ele teria de vencer o oponente escolhido por ela, e a cada vitória que ele obtivesse, ela estenderia sua proteção por um mês e, se ele subisse lentamente a escada, até talvez um comandante de batalhão, ele seria útil até lá. Hyun-suk perguntou o que aconteceria se ele perdesse. Ela respondeu que ele não poderá ter uma morte pacífica, pois desejaria ter morrido durante a batalha. Hyun-suk não teve escolha a não ser aceitar, já que ela parecia que o mataria se ele dissesse não. Remus até escolheu o oponente na hora certa, mas Rachel respondeu que parece que ela estaria se despedindo dele em um mês. Ele a chamou a atenção por isso, especialmente quando foi ela quem disse que o talento potencial dele é de nível SSS. Rachel perguntou se ele não sabe o que significa potencial. Ela o informou de que se trata de uma possibilidade, mas não de um poder definitivo. Ele disse que ela é uma fada, mas nem sequer torce por ele. As portas estavam ensanguentadas. Ele se perguntou se era mesmo a cozinha. Ele abriu a porta lentamente. Ao ver Hyun-suk, o monstro que estava lá dentro respondeu que ele devia ser o humano de que o comandante havia falado.
O monstro vermelho, parecido com um ogro, se apresentou como Culkin e é o chefe do exército de demônios, e perguntou o que trouxe Hyun-suk até ali. Hyun-suk não entrou na cozinha e respondeu que queria comprar um lanche para Bobo. Culkin percebeu que o cuidador de Bobo havia mudado novamente. Então, ele recusou o pedido de Hyun-suk. Hyun-suk não esperava por isso. Culkin argumenta que não há motivo para ele ajudar o humano e acrescenta que a única ordem do comandante Hemis era não encostar a mão nele. Hyun-suk perguntou se há alguma maneira de eles resolverem isso, especialmente porque é pelo Bobo. Culkin disse que se Hyun-suk realmente quiser carne. Culkin está dizendo que Hyun-suk tem que conseguir a carne caçando como o resto dos goblins. Os goblins estão cortando os goblins na mesa. Hyun-suk ficou pálido. Em sua mente, aqueles goblins pareciam mais açougueiros do que cozinheiros. E ele não fazia ideia do que Culkin havia dito quando falou para ele caçar por conta própria. A próxima coisa que soubemos foi que Hyun-suk enfrentou um javali gigante e feroz. Disseram a ele que esse seria seu jantar hoje à noite, então ele teria que matá-lo. Enquanto estava lá, Hyun-suk pensou em como tinha chegado a essa situação. O javali já havia matado Morgan. Eles chamam isso de caçada, mas o javali não faz nada além de atacar sem parar. Os cozinheiros juraram vingar Morgan e Hyun-suk comentou que não sabia quem acabaria jantando. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer e sugeriu que corressem. Hyun-suk respondeu que não havia como fugir de uma multidão tão grande, mas Hyun-suk não podia negar que estava correndo perigo e decidiu se mexer. Culkin o chamou e o instinto de Hyun-suk o fez responder que ele seria o próximo. Mas Culkin lhe disse que não havia necessidade disso. Como a caçada havia terminado, Hyun-suk ficou surpreso porque, o tempo todo, ele pensou que eles estavam apenas atacando sem pensar, e se perguntou como eles faziam isso. O Goblin relatou a Culkin que havia 12 mortos e muitos feridos. Na cabeça de Hyun-suk, os danos pareciam muito grandes. Culkin respondeu que isso é incrível e que eles continuarão a caçar a próxima presa depois de uma pequena pausa. Enquanto os cozinheiros estão ocupados, Hyun-suk informa a Rachel que ele pensou sobre isso e que fugir não é mais uma opção. Rachel pergunta se ele vai caçar monstros com eles, mas Hyun-suk responde que não e que não tem motivo para fazer isso. Hyun-suk estava pensando sobre isso e compartilhou que o status só aumenta quando ele sobe de nível. Então, isso significa que ele só precisa de X para subir de nível. Hyun-suk perguntou, sem vergonha, se ele ainda conseguiria XP se desse apenas o último golpe. Rachel respondeu que sim e comentou como isso é desleixado. Hyun-suk ficou motivado com a resposta dela, agradeceu e disse que eles iriam se mexer. Ele sabia que não tinha muitas opções. Precisava ficar mais forte em um mês devido à probabilidade de o comandante ser real. Hyun-suk se aproximou de Culkin e Culkin admitiu que achava que Hyun-suk tinha fugido. Hyun-suk respondeu que nunca faria isso, mas, em sua cabeça, parecia que Culkin tinha lido sua mente. Nosso MC expressou sua intenção de participar da próxima caçada como parte do bravo exército de demônios. Culkin o encarou. Isso deixou Hyun-suk nervoso. Ele se perguntou se havia passado dos limites, mesmo sabendo que Culkin gostava quando ele fazia isso. Mas Culkin sorriu e respondeu que gostava. Hyun-suk o agradeceu enquanto o elogiava. Surpreendentemente, Culkin o designou para liderar a próxima caçada. Culkin lhe disse que, para eles, o líder é a posição mais honrosa. Normalmente, eles não deixam um novato ficar lá, mas ele é um caso especial. Hyun-suk disse humildemente ao chefe que não se atreveria a ficar na frente dos nobres demônios e que os outros cozinheiros poderiam reclamar se ele assumisse a liderança. A conversa deles foi interrompida quando alguém chamou o chefe com urgência. Culkin perguntou o que estava errado. O cozinheiro respondeu que havia uma invasão de monstros. Culkin ouviu o grito do monstro. Era um sinal de que um Urim ouviu sua chegada. Hyun-suk perguntou se eles estavam correndo perigo. Culkin respondeu que não, mas disse que a carne do Urim não é boa. Culkin pegou a faca de suas costas e ordenou que todos pegassem suas armas e que fossem caçar Urum e adicionar o ensopado de Urum ao cardápio do jantar. Hyun-suk viu isso como uma oportunidade. Ele só precisa ficar perto e dar o último golpe. Rachel lhe deu algo. A janela do sistema mostrou que a saúde e a força dele aumentaram ligeiramente por 3 minutos. E Rachel respondeu com confiança que ele não precisava agradecê-la. Mas em vez de agradecer,
Hyun-suk a golpeou enquanto reclamava que ela não tinha usado isso nele antes. Hyun-suk se apressou para dar o último golpe, e enquanto fazia isso, queria pensar mais em algo. Ele se lembrou de seus sonhos. Uma nobre loira, nada mais, nada menos que 5 filhos que parecem coelhinhos. Ele correu mais rápido. Saltou enquanto se preparava para atacar e pensava no que precisava proteger. Era tudo para sua aposentadoria. Nosso garoto não planejava morrer novamente como um perdedor virgem. Ele estava realmente motivado agora. Deu um soco no urinol e ele morreu, fazendo com que ele subisse de nível. Havia várias janelas de notificação com apenas uma morte. Ele ficou surpreso ao ver que 4 níveis subiram com um último golpe. Com essa velocidade, ele pode atingir o nível 20 em um único dia. Ele estava feliz agora que finalmente poderia ficar mais forte. Poucos momentos depois, um cozinheiro trêmulo se aproxima do Urim morto. Ele levantou a faca de açougueiro, mas Hyun-suk deu uma cotovelada no cozinheiro, fingindo que seu cotovelo havia escorregado. Ele riu maldosamente. Ele parecia um maníaco quando anunciou que todos os golpes do mundo eram dele. Vários momentos se passaram e mais alguns monstros foram caçados. Rachel perguntou se já haviam terminado. Ela parecia exausta, e Hyun-suk elogiou seu bot de buff. Eles haviam matado todos os monstros e os cozinheiros pareciam ter terminado de esquartejá-los. Mas quando ele verificou, os cozinheiros já estavam se banqueteando com a carne. Um cozinheiro até pediu uma porção maior. Hyun-suk ficou atônito. Kul-kan chamou sua atenção e perguntou para o que ele estava olhando. Hyun-suk perguntou ao cozinheiro se eles tinham permissão para comer a comida do exército daquele jeito. Kul-kan lhe disse que isso fazia parte do privilégio do cozinheiro, especialmente porque a carne dos monstros fica ruim depois de algum tempo. Kul-kan respondeu que é uma oportunidade para soldados normais como eles poderem comer carne fresca. Ele compartilhou como a carne deliciosa é a razão pela qual ele vive. Havia muitas perguntas na cabeça de Hyun-suk, como qual privilégio ou como eles não têm um sindicato. O chefe lhe ofereceu carne, pois ele a merecia, já que havia lutado como guerreiro. Hyun-suk hesitou em aceitá-la. Olhou para a carne enquanto pensava em como os cozinheiros arriscavam suas vidas por aquela carne. Ele a comeu. Percebeu que a carne em si não era tão ruim. Havia um cheiro forte, mas que contribuía para o sabor. No final, a carne estava macia e mastigável. Ele pensou que se fosse vendida na Coreia do Sul, não duraria muito tempo. Ele pensou em como os cozinheiros arriscaram suas vidas por uma carne desleixada. Ele se perguntou o que aconteceria se ele fizesse um prato melhor do que aquele. Nosso garoto acabou de perceber como poderia controlá-los ganhando o favor deles. Então isso o tornaria o deus da cozinha. Ele abriu a loja de heróis e Rachel ficou surpresa com suas ações. Hyun-suk tinha 70 pontos sobrando depois de comprar o brinquedo do bobo. Ele gastou tudo em uma determinada habilidade. Em seguida, ele escolheu um item. Ele brilhava em sua mão. Rachel estava curiosa para saber o que ele havia comprado. Ele está motivado a mostrar àqueles demônios tolos. Hyun-suk agora tem a habilidade culinária de nível F, que requer 50 pontos, e o item é um tempero carregado com MSG, que custa 20 pontos. Era o auge da culinária coreana. Rachel o repreendeu por ter comprado sal, mas Hyun-suk a instruiu a ver o quadro geral. Ele mostrou a ela que ver é melhor do que apenas ouvir. Explicou a ela como o sal mexeria com a língua dela com seu sabor. Hyun-suk salpicou sal na carne. Depois disso, a carne ficou pronta, com um cheiro agradável e suculenta. Hyun-suk se considerava o deus do novo mundo. Ele ofereceu a carne ao chefe. Kul-kan recusou, pois já estava cheio, e perguntou se poderia comê-la mais tarde. Hyun-suk insiste, dizendo que se dedicou de corpo e alma ao prato, e exagera ao dizer que pode morrer sem arrependimentos se o grande Kul-kan experimentar. Kul-kan decidiu dar uma mordida e percebeu o sabor. Kul-kan pensou em sua infância. Naquela época ele era muito introvertido. Sua mãe costumava lhe perguntar se ele queria carne para o jantar. Ele derramou lágrimas ao se lembrar dela. Depois disso, Hyun-suk levou para casa um saco de carne. O chefe o lembrou de que o frescor permanece por 2 dias e que se Hyun-suk precisar de mais, ele será bem-vindo. Na casa de Bobo. Hyun-suk abriu a porta. Bobo o atacou, e a surpresa fez os olhos de Hyun-suk se arregalarem. Ele imediatamente deu a carne. O humor de Bobo mudou instantaneamente para a alegria. Hyun-suk incentivou Bobo a comer,
e Rachel não pôde deixar de comentar como Hyun-suk havia se tornado um mestre canino agora. Hyun-suk tirou tudo o que estava na sacola e Bobo comeu alegremente. Hyun-suk até disse a Bobo que poderia trazer mais amanhã. Isso fez com que a afinidade de Bobo aumentasse, e com isso, eles terminaram a missão do herói e ganharam 200 pontos de herói. Foi exatamente como Hyun-suk planejou. Rachel notou que ele completou a missão e Hyun-suk expressou como se sente confiante agora, pois guardou os 200 pontos de herói como seu fundo de emergência. Ele tinha um monte de pontos de bônus guardados agora. Rachel deu uma olhada na tela e apontou para algo que aumentaria suas estatísticas. Perguntou por que ele não havia usado aquilo. Hyun-suk argumentou que não usaria porque não sabia o que aquilo fazia. E ele mencionou que era por causa de um certo idiota que pulou o tutorial. Rachel respondeu que eles ainda podem fazer isso. Rachel começou sua explicação. Basicamente, Hyun-suk pode usar pontos de bônus nas 4 estatísticas básicas: força, resistência, agilidade e mana. A força aumenta seu poder, a resistência aumenta sua resistência e tenacidade, a agilidade aumenta sua reação e rapidez, e a mana é o que ele imaginava ser sua magia. Hyun-suk perguntou o que é carisma, e Rachel disse que é um atributo oculto, portanto ele não pode aumentá-lo com pontos de bônus. A única maneira é por meio do treinamento correto. Ela aconselhou que os níveis fossem iguais, mas Hyun-suk duvidou disso porque achava melhor aumentar apenas a força. Rachel ficou surpresa com essa linha de pensamento e explicou que poderia ser assim no início, mas no final, a mana é muito importante. É óbvio que um corpo com mana é mais forte do que um corpo treinado com músculos puros. Hyun-suk ajustou seus pontos e perguntou a Rachel se isso serviria, e ela respondeu: não é ruim. Em seguida, ela o instruiu a ir até a loja e comprar os fundamentos do controle de mana. Ela lhe disse que basicamente o ensina a controlar sua mana. Ela estimou que o preço seria em torno de 100 pontos de herói. Hyun-suk procurou na loja, mas não havia nenhum. Rachel ficou surpresa, pois esse é um item comum na loja. Hyun-suk expressou sua decepção. Ele achava que ela finalmente teria sido útil. Ele até perguntou como ela poderia ser tão inútil, mas Rachel insistiu que deveria estar lá. 3 semanas depois, Hyun-suk chegou ao nível 100. Demorou mais do que ele pensava. Rachel disse que os limites de XP aumentavam à medida que ele subia de nível. Hyun-suk se perguntou se havia algum herói trabalhando tão duro quanto ele. Rachel lhe disse que ele já era uma sinecura, o que não soou bem para Hyun-suk. Ele a esmagou enquanto a lembrava de quantas vezes quase morreu naquele dia. Rachel explicou que normalmente leva meio ano para atingir o nível 100. Com tristeza, ela lhe disse que queria ser amiga dele, mas Hyun-suk argumentou que ela havia pedido por isso. A porta se abriu. Um goblin chamou Hyun-suk para informá-lo de que o comandante queria vê-lo. No escritório de Remus, ela deu as boas-vindas a Hyun-suk e comentou que ele estava mais bonito do que da última vez, e que ele também ficou mais forte, pois ela viu que sua mana havia dobrado. Hyun-suk respondeu que se esforçou ao máximo para entregar carne da melhor qualidade ao Bobo todos os dias, mas Raiz mencionou que ele está ficando mais forte muito rápido. Ela perguntou se isso era por causa do sistema de níveis dos heróis. Hyun-suk foi pego de surpresa com o fato de Remus saber que ele era um herói. Ele se perguntou desde quando ela sabe. Ela disse para ele não se surpreender, pois sabia desde a primeira vez que se conheceram. Ele perguntou como, e ela respondeu que era porque conhecia alguém que gostava muito de heróis. Ela lhe perguntou por que ele achava que ela o havia chamado lá. Hyun-suk tentou pensar sobre isso. Então ele mencionou sua batalha. Remus perguntou se ele se lembrava da promessa que fizeram. Ele respondeu sim. Ela perguntou novamente se ele se lembrava e indagou por que ele estava assim. Remus se transformou em um monstro comedor de flores. Ela está com raiva e tem problemas com a rapidez com que ele está subindo de nível. Ela disse a ele para se esforçar mais, se não quiser morrer, pois é tudo para a diversão dela. Hyun-suk lembrou que a multidão vai à loucura não por causa de uma performance chamativa ou de uma vitória esmagadora. É quando há uma grande reviravolta na trama. Ele sabia que ela havia escolhido um que ele nunca poderia vencer e desejava que as probabilidades estivessem contra ele. E como ele já havia recebido um aviso, isso já significava que ele não tinha chance. Rachel perguntou aos berros o que ele planejava fazer, e ele disse para ela se acalmar e deixá-lo pensar.
Hyun-suk afirmou que é melhor conhecer o oponente antes do dia da batalha, pois ele precisa estudar a força do oponente. Rachel argumenta que ele só tem o nome e pergunta como ele vai descobrir o rosto. Ele respondeu que há um item que ele quer comprar na loja de heróis. Esse item mede a força, a resistência, a agilidade e a mana do alvo. Ele requer 100 pontos de herói. Hyun-suk planeja usá-lo para medir o nível de poder e treinar contra um cozinheiro de nível de poder semelhante. Rachel suspirou e o provocou por ser apenas inteligente em momentos como esse. Mas Hyun-suk respondeu que é melhor do que ser sempre inútil. Eles verificaram o poder de combate de Rachel, que era de 375. Ela não sabia dizer se era alto ou baixo, então sugeriu medir Hyun-suk. Hyun-suk deu o item para Rachel, mas Rachel estava confusa. Ele lhe perguntou se ela não estava vendo nada. Rachel não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela respondeu que o item devia estar quebrado porque ela não conseguia pensar em uma razão para ele ser mais forte do que ela, pois Hyun-suk tinha 1560 de força. Hyun-suk simplesmente perguntou se ela tinha certeza de que não era a mais fraca entre os dois. Rachel se sentiu desanimada, pois tinha uma força de 10.000 há um mês. Hyun-suk perguntou se funcionou sem problemas. Eles verificaram a força do bobo, e ele tinha uma força incrível de 47.422. Rachel se sentiu mais infeliz ao saber que os dois eram mais fracos do que um cachorro. Foi engraçado ver como Hyun-suk pensou que a raça do cachorro era melhorada. Ele então foi para fora e verificou os níveis dos outros orcs. Ele viu que os seres de aparência mais fraca são os goblins, enquanto os demais têm estatísticas semelhantes às dele. Alguém anunciou que o capitão Bulkman havia chegado e todos fizeram continência. O capitão passou por Hyun-suk e Hyun-suk notou que o capitão tinha 14.300 pontos de força. Ele percebeu que todos com força superior a 10.000 estavam, no mínimo, no nível de comandante. Hyun-suk confirmou com Rachel que seu oponente era um líder de pelotão, e Rachel respondeu: sim, e o nome dele é Kirkin, e há rumores de que ele é um orc com cérebro de porco. Hyun-suk observou que um líder de pelotão deveria ter uma força de cerca de 3.000. Então ele pensou que poderia ter uma chance se subisse de nível. Ele começou a procurar o cara. Ele o viu. E a força do cara era de 6.671. Rachel afirmou que, basicamente, ele estava dizendo a Hyun-suk para ir morrer. Hyun-suk recebeu uma missão de herói. A janela do sistema mostrava que suas chances de vencer o porco eram quase nulas. No entanto, não desistir em uma situação desesperadora era seu ponto forte, então ele teria uma chance. Ele tinha que aumentar sua força de combate para 3.000 em uma semana. A recompensa por completar a missão era de 300 pontos de herói. Hyun-suk comentou que o momento da missão era perfeito, o que o fez pensar que ela o estava espionando. Ele aceitou o desafio, já que, de qualquer forma, era fazer ou morrer. Ele decidiu ir atrás de seu observador ou da Hems. Hyun-suk estava motivado a sobreviver. Na manhã seguinte, na cozinha, Hyun-suk anunciou sua chegada. Kulkan disse a ele para entrar. Kulkan notou seus óculos de proteção e comentou que o item era interessante. Ele perguntou onde Hyun-suk o conseguiu, e Hyun-suk simplesmente respondeu que viu alguém usando-o, então ele também comprou um. Kulkan perguntou se essa é a tendência entre a geração mais jovem, de qualquer forma. Hyun-suk recebeu ordens para se preparar para a caçada. Hyun-suk verificou a força de Kulkan e viu que era de 35.230. Ele se perguntou por que ela era tão alta. Não era a força de um capitão comum. E não é só ele, Hyun-suk notou os outros cozinheiros. Eles têm grande força de combate porque lutaram contra feras demoníacas. Hyun-suk percebeu que se ele lutar contra alguém com força semelhante à de Kulkan, poderá ter uma ideia de seu nível. Ele explicou que queria ser de maior ajuda depois de aprender uma ou duas coisas. Kulkan respondeu que ele era forte o suficiente para um humano, então não havia necessidade de se apressar. Hyun-suk ameaçou sutilmente Kulkan dizendo que, se ele não permitisse, comeria a carne sozinho. Kulkan mudou de ideia e perguntou contra quem ele queria treinar. Um pouco mais tarde, os cozinheiros perguntaram o que estava acontecendo quando já estava quase na hora da caçada. Eles descobriram que Hyun-suk estava lutando contra Gorbachev.
Eles se perguntaram se aquele dia marcaria o fim de Hyun-suk. Alguns goblins não gostaram do fato, pois apreciavam a carne de Hyun-suk. Gorbachev tinha uma força de 2.620. Os goblins planejavam matar Gorbachev, mas Kulkan os ouviu e os mandou calar a boca. Kulkan lembrou Gorbachev de não matar Hyun-suk de jeito nenhum. Disse a ele para fazer o mínimo necessário e não exagerar. Gorbachev fez cara de bobo, mas disse que entendeu, mas é óbvio que Kulkan duvidou de sua resposta. Eles começaram a luta. Hyun-suk estava animado. Gorbachev se lembrou de não matar Hyun-suk. Hyun-suk avançou. Gorbachev lhe deu um soco, mas ele conseguiu se esquivar. Hyun-suk percebeu como seu punho se baseia em instintos. Hyun-suk atacou Gorbachev novamente. A luta parecia familiar para Hyun-suk, e era algo que ele sempre ganhava. Eles anunciaram o vencedor, Hyun-suk. Os goblins não conseguiam acreditar que Gorbachev havia perdido. Foi tudo tão rápido que alguns não viram o que aconteceu. Hyun-suk não conseguia acreditar como Gorbachev foi derrubado com um simples chute. Ele começou a acreditar que poderia ter uma chance de vencer. No norte da grande floresta da Fortaleza Negra, Hyun-suk ainda estava pensando em como ele nocauteou um orc com o dobro de força e um chute. Ele não pôde deixar de pensar em como a força de combate é um mero número, nada absoluto, e pensou que se ficar um pouco mais forte, vencerá facilmente a próxima luta. Um goblin relatou a Kulkan como um grande número de tolas apareceu à frente. Kulkan comentou como isso era irritante e perguntou se eles faziam parte do território dos tolas. Hyun-suk perguntou o que havia de errado. Ele perguntou se era porque os tolas tinham um gosto ruim. Kulkan respondeu que a carne deles não tem um gosto muito ruim. Pelo contrário, a medula óssea deles é uma ótima iguaria. Mas os tolas vivem em grupos e têm instintos maternais especialmente fortes. Portanto, se eles colocarem um dedo nos filhotes, isso causará muitos problemas. Hyun-suk presumiu que a caçada terminaria ali, mas Kulkan decidiu caçá-los porque sua carne é saborosa. Kulkan ordenou que todos atacassem, pois teriam a carne dos tolas como lanche naquele dia. Ele ordenou a todos que não deixassem nenhum tolas escapar e que os matassem vivos. Esse monstro parecia uma aranha com uma caveira em seu corpo. Hyun-suk empurrou um goblin, fingindo ter sido um acidente. Ele aproveitou a chance para dar os golpes finais e ganhar XP. Depois de algum tempo, eles coletaram várias tolas. Hyun-suk matou o último e subiu de nível. Rachel o elogiou por ser um profissional em roubar golpes finais. Hyun-suk aceitou o elogio e disse que essa era a razão pela qual ele gostava de trabalhar na cozinha. De repente, Hyun-suk sentiu uma pressão intensa ao seu redor. Ele estava confuso, e isso o fez se virar. Então alguém gritou que a rainha dos tolas havia chegado. Ela ficou furiosa, e isso foi porque ela viu uma pilha de tolas mortos. Ela rosnou. Hyun-suk estava curioso para saber o quão forte ela era para que todos fizessem um grande alvoroço. Quando ele usou os óculos de proteção, mostrou que a força dela é imensurável. E o que é horrível é que eles simplesmente massacraram seus filhos sem piedade. Hyun-suk se virou apressadamente para perguntar ao cozinheiro o que eles deveriam fazer. Mas seus olhos se arregalaram ao ver o cozinheiro fugindo. O cozinheiro anunciou que sairia vivo e que se encontrariam novamente. Hyun-suk pensou em como o patife era irresponsável. Um barulho alto chamou a atenção de Hyun-suk. Alguém ordenou que todos se dispersassem. Os goblins fracos estavam sendo massacrados, e um deles procurou o chefe de cozinha. A rainha dos tolas estava furiosa. Ela gritava bem alto. Era tão alto que Hyun-suk teve que tapar os ouvidos para aguentar. Rachel lhe disse para olhar para trás. Quando ele se virou, viu centenas de tolas atacando-o, até mesmo a rainha dos tolas. E é claro, nosso garoto correu o mais rápido que pôde. Ao mesmo tempo, os outros goblins gritavam por ajuda. Hyun-suk sabia que se parasse por um momento, estaria morto. Os gritos e as súplicas continuaram a ecoar. Por fim, Hyun-suk chegou a uma caverna. Ele se perguntou se era segura. Rachel lhe disse que estava vazia, pois ela já a havia checado antes. No fundo, Hyun-suk não confia nela, mas acha que deve ser mais seguro lá dentro do que na floresta, onde ele está vulnerável de todas as 4 direções. Ele perguntou a Rachel se era uma caverna natural, mas ela não sabia e também notou a altura da caverna. Ela disse que é grande o suficiente para a rainha dos tolas entrar. Uma ideia passou pela cabeça de Hyun-suk. Ele viu um líquido viscoso na lateral. Rachel disse a ele
que não poderia ser um esconderijo dos tolas, já que o chefe disse a eles que não havia nenhum grupo de tolas na área, mas o líquido viscoso incomodou Hyun-suk. Ele se perguntou se aquilo tudo eram teias de aranha, quando viu ovos. Ele percebeu que devia ser um ninho de tolas. Afinal, ele sabia que o local não funcionaria. Um par de olhos verdes apareceu. Ele saiu assim que Hyun-suk decidiu ir embora. Um Talos totalmente crescido o perseguiu. Ele correu o mais rápido que pôde. Rachel perguntou se eles estavam indo na direção certa, mas ele não tinha ideia, já que era sua primeira vez ali. Ele sentiu que havia pisado em algo. Hyun-suk escorregou. Em pânico, ele colocou a mão em qualquer coisa que pudesse usar como arma. Em seguida, atirou-a no talo. O talo estava escondido no peito. Ele pegou o ovo. Hyun-suk notou que o talo parou de atacar. Talvez tenha se distraído ao tentar pegar o ovo. Ele perguntou a Rachel por que o talo estava agindo dessa forma. Rachel especulou que o talo deve ter gostado do que ele jogou nele, pois era redondo, úmido e macio. Ela ressaltou que parecia um ovo de talos. Hyun-suk teve uma ideia. Ele pegou outro ovo e disse ao Talos que não aguentaria mais suas besteiras. O Talos entrou em pânico, e foi então que Hyun-suk soube que sua estratégia estava funcionando. Ele assumiu sua postura, e jogou o ovo, e o Talos tentou apressadamente pegá-lo. Rachel notou que seu físico estava em outro nível, talvez por ser um monstro, e perguntou a Hyun-suk qual seria sua próxima escolha. Hyun-suk perguntou a ela o que havia para escolher. Quando ainda há mais de 100 ovos na área. A conversa continuou, e Hyun-suk até teve coragem de provocar o Talos quando o ovo quebrou. Ele disse ao Talos que poderia fazer um trabalho de recepção melhor do que o do Talos. Hyun-suk ordenou que Rachel lhe trouxesse um ovo, mas ela lhe disse que era o último. Hyun-suk ficou pálido, pois sabia que tinha feito besteira. O Talos rosnou alto. Hyun-suk ordenou que Rachel lançasse um catalisador rapidamente. A rainha do Talos estava furiosa. Hyun-suk sabia que ela já estava sem energia por tentar pegar os ovos, mas lembrou a si mesmo que deveria se concentrar para vencer. A rainha do talo avançou contra ele. Hyun-suk se preparou para seu golpe mortal. Em vez de fugir, nosso garoto enfrentou o monstro de frente e seu ataque acertou. O Talos foi derrotado. Várias janelas do sistema apareceram para informá-lo de que ele havia subido de nível. Rachel lhe perguntou se ele estava bem. Hyun-suk respondeu que não estava, pois sentia que estava morrendo naquele momento e a convidou para ir a outro lugar. Hyun-suk ficou surpreso ao descobrir que Rachel também podia usar magia de cura. Ele disse que o investimento em pontos de mana realmente valia a pena, mas Rachel explicou que a magia dela não era tão incrível, já que, na maioria das vezes, só conseguia estancar o sangue. Ele adicionou a estatística de pontos e decidiu voltar. Atualmente, Hyun-suk está no nível 108, com uma força de 56 mais 2, agilidade de 53 mais 2, resistência de 55 mais 2, mana de 53 mais 2 e carisma de 27. Hyun-suk se sentiu muito bem agora que sua mana e outras estatísticas estavam equilibradas. Ele ainda não sabia como usá-las adequadamente, mas pensou nisso como um investimento para o futuro. Surpreendentemente, alguém na caverna reconheceu a voz de Hyun-suk. Era Kulkan, que ficou feliz em saber que Hyun-suk havia saído vivo. Hyun-suk lhe perguntou por que ele estava ali. Kulkan disse que entrou depois que viu uma caverna enquanto fugia e disse que ambos tinham sorte. Mas Kulkan congelou quando descobriu que se tratava do ninho da Tulus. Ele viu as coisas no chão e Hyun-suk revelou que eram os ovos da Tulus e que era ali que ela os colocava. Quando ouviu que eram ovos de Tulus, os olhos de Kulkan brilharam. É um alimento raro e super saboroso que somente os oficiais de alto escalão poderiam sonhar em ter. Hyun-suk gritou para ele se recompor, pois eles precisavam sair dali. Kulkan respondeu que esperava que a rainha da Tulus, que os estava perseguindo antes, já estivesse dentro da caverna, e acrescentou que precisava estar no nível de comandante de divisão ou acima para capturar a rainha da Tulus. Portanto, o ovo seria sua última refeição. De repente, eles ouviram alguém vindo da entrada. Os goblins chegaram e viram o chefe. Kulkan reconheceu os que mal conseguiram sobreviver e disse que eles tinham sorte de provar o ovo. Hyun-suk pensou se essa seria mesmo sua última refeição. Ele se recusou a deixar isso acontecer, especialmente quando ainda não comeu o prato de 5 lados de sua esposa.
Hyun-suk se recusava a morrer em vão em um lugar como aquele e estava determinado a sair dessa vez também. No escritório de Remus, alguém cumprimentou o comandante. Ela comentou que ele estava rígido e formal como sempre e perguntou se ele havia terminado a missão para a qual foi designado. Redran informou que havia capturado com sucesso a próxima santa do Sacro Império, conforme as instruções. Ela estava orgulhosa de Redran. Ele rompeu com aquele culto fanático em apenas 3 semanas. Ela deu um tapinha na cabeça dele, o que fez Redran corar. De repente, alguém bateu na porta e ela disse que estavam interrompendo um grande momento. O Goblin lhe disse que há um relatório urgente sobre os cozinheiros que saíram para colher ingredientes desde que ocorreu um incidente. Remus simplesmente respondeu que isso acontece todos os dias. Ela perguntou por que havia um alvoroço. O Goblin relatou como a escala é grande. Ele explicou que a rainha de Tala apareceu de repente, e agora a maioria dos cozinheiros, incluindo o chefe de cozinha Kulkan, está morta ou desaparecida. Remus perguntou sobre Hyun-suk e o Goblin informou que ele está desaparecido. Redran ouviu isso e não gostou da ideia. Enquanto isso, dentro da caverna, os Goblins fizeram um brinde usando os ovos, já comemorando suas mortes. Kulkan também se despede deles. Hyun-suk lhe deu um tapa na cabeça e disse para ele se controlar. A expressão de Kulkan diz: "Mas que diabos?" Hyun-suk respondeu que ele parecia ter caído em um feitiço maligno, então ele o acordou usando uma arma secreta. Hyun-suk tinha um novo item, chamado Beast Encyclopedia Demonic Beast Edition, uma enciclopédia de feras demoníacas que contém informações úteis sobre quase todas as feras demoníacas. Ele procurou por Talos, uma fera demoníaca do tipo aranha que vive em grupos com pernas particularmente resistentes. Para derrotar Talus, o alvo deve ser as áreas mais fracas, como o tronco e a cabeça. Os fluidos corporais de Talos são altamente inflamáveis, com seus ovos contendo um líquido tão combustível quanto uma bomba. As cavernas criadas com a saliva de Talos também são fracas contra o fogo, portanto, é preciso ter cuidado para não usar magia de chama dentro delas. Hyun-suk perguntou se Kulkan podia usar magia de fogo, e Kulkan respondeu que sim, mas apenas com coisas básicas, como disparar chamas. Kulkan suspirou e disse a Hyun-suk para desistir. Ele o informou que a carapaça de Talos não é algo que sua magia possa queimar facilmente. Hyun-suk respondeu que isso não importa, pois ele não planeja queimar o Talos. Hyun-suk reuniu todos e lhes disse que tinha um plano. Ele lhes disse que precisavam sobreviver para poder comer mais coisas, como ovos, mas os Goblins acharam que era um esforço inútil. Hyun-suk os tentou dizendo que forneceria porções ilimitadas de carne de fera demoníaca gourmet de luxo como uma comemoração de sobrevivência, e os Goblins agora estavam motivados. Kulkan concordou que, se eles quisessem desfrutar de um buffet, precisariam sobreviver primeiro. Com os olhos brilhantes e a boca babando, Kulkan perguntou qual era o plano deles. Hyun-suk ficou feliz por ter conseguido. Ele disse a eles para se lembrarem do plano e que não deveriam parar em nenhuma circunstância. Ele lhes disse para continuar correndo até chegarem ao lado de fora. Em seguida, eles sairiam. Eles encontraram um enxame de Talus. Hyun-suk disse a Kulkan para se preparar com seu fogo. Kulkan atirou o fogo em seu sinal. Uma parte da caverna explodiu. Rachel notou como todos se aglomeravam em direção às paredes e perguntou o que ele havia feito. Hyun-suk respondeu que, se o fogo se espalhar pela caverna e ela desmoronar, os ovos restantes também estarão acabados. Por isso, ele se certificou de deixar alguns ovos mais profundos lá dentro de propósito. Eles escapam enquanto os Talus estão distraídos. Ele disse aos Goblins que não olhassem para trás e continuassem avançando, instruindo-os a jogar um ovo para desviar a atenção deles, pois toda a atenção deles deveria estar voltada para a sobrevivência. Agora só resta um ovo nas mãos de Hyun-suk, e eles precisam encontrar a saída antes de usá-lo. Rachel viu uma luz. Hyun-suk guiou todos em direção à saída. Só mais um pouco e eles chegariam. Eles continuaram correndo o mais rápido que podiam. Eles alcançaram a luz e pensaram que estavam salvos, mas a expressão de alívio no rosto de Hyun-suk se transformou em tristeza. Uma rainha Talus apareceu. Kulkan também a viu. Ela estava bloqueando o caminho deles. Hyun-suk agarrou o ovo. A rainha Talus viu isso e ficou furiosa. Kulka disse que a rainha havia retornado e pensou que desta vez seria o fim.
mas Hyun-suk se recusou a acreditar nisso. Ele notou que a rainha não os estava atacando depois de vê-los, e sabia que havia uma razão para isso. Ele chamou a atenção dela. Ele instruiu Kulkan a acender algo para ele. Hyun-suk disse à rainha que esse era o último ovo e a ameaçou de que, se ele explodisse, todos morreriam, e a rainha e a prole também morreriam. Ela lhe mostrou o ovo e o pano queimando enquanto dizia à rainha Talus para se afastar enquanto ele pedia gentilmente. A rainha Talus pensou sobre isso. Hyun-suk a pressionou para que saísse dali. A rainha Talus moveu sua perna. Ela fez um barulho alto e estridente. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer e Hyun-suk acendeu o ovo. Ele não tinha ideia do que fazer, apenas jogou o ovo em chamas. Ele se chocou contra a parede, e o fogo começou a se espalhar. Eles sentiram o chão tremer. Os goblins entraram em pânico. A caverna está desmoronando. Hyun-suk ordenou que todos fugissem. Sua prioridade era sair. Mas enquanto corria desesperadamente para salvar sua vida, Hyun-suk congelou. A janela do sistema mostrava que ele havia subido de nível. Rachel perguntou por que ele estava parado ali. Se não saísse agora, seria enterrado quando tudo desmoronasse. Ele viu a rainha Talus sendo esmagada pelos escombros que caíam. Hyun-suk foi notificado sobre seu aumento de nível novamente. Várias outras janelas do sistema apareceram indicando que ele havia subido de nível, como se ainda houvesse toneladas delas. Acho que isso é o que se chama de cultivo de velocidade de experiência. Hyun-suk só conseguia dizer, "Hã?", com uma expressão perplexa.